Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário sobre os nossos estudos de como nós podemos mudar a nossa postura em relação à vida. Às vezes nós estamos aqui, alguém está passando aí e aparece lá o aviso de ao vivo e entra aqui na live e vê que nós aqui estamos conversando sobre o mestre, sobre o aprendiz, sobre conceitos, né, que muitas vezes são associados à questão de religiosidade. Mas nós não estamos falando sobre religiosidade, nós estamos falando sobre espiritualidade. Existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Eu tenho que ficar repetindo religiosidade para ver se sai sem eu engasgar. Mas voltando, concentrando. Então, as pessoas estão passando e olham, né? Clicam aqui na nossa live e veem aqui, porque nós enquanto professores de Deus, ferramentas terapêuticas, o Espírito Santo, e nós acabamos utilizando todo esse ensinamento que nos foi dado, que está muito além da religião. A religião, ela se apossou dessas questões. Tudo isso não pertence à religião. Isso é um conhecimento universal. A religião, ela se apossou desse conhecimento e, em cima disso, criou vários paradigmas, vários dogmas, paradoxos, regras, para tentar controlar, assim como qualquer grupo que queira impor uma consciência limitada em você. Mas é muito forte nisso. E eu recebo alguns comentários, né, dizendo, inclusive, né, você vê, nós estamos caminhando num terreno um tanto quanto polêmico, porque as pessoas que elas não estão no nível da religião, ou já passaram, enfim, não importa. Nós não estamos aqui para julgar. Mas para as pessoas que têm uma certa objeção em relação à religião, elas não veem isso como sendo uma oportunidade de ganhar um conhecimento. E as pessoas que estão presas, limitadas a um grupo, ou uma doutrina, ou uma religião, elas acham que nós estamos aqui com intenções de denegrir e de agredir. E não é isso. Em momento algum se fala sobre religião, a não ser exemplos que eu vivenciei na minha educação, que eu passo para vocês. A não ser nos momentos em que eu identifiquei muitas crenças dentro de mim, originadas de um sistema de crença oriundos de uma religião. Foi assim comigo. E como nós já fizemos uma pesquisa, de onde vêm as suas crenças? De onde você acredita que vêm as suas crenças? Vem da religião? Vem do seu trabalho? Vem do que você leu? Vem de uma ideia cosmomágica que você criou? Vem da sua essência? De onde vêm as suas crenças? Onde você está? Em que momento você aceitou algo e não discutiu e apenas aceitou como verdade? Em que momento que você foi colocado diante de um conhecimento e quando você questionou sobre uma lógica ou o porquê desse conhecimento para que você construísse uma compreensão, você foi, de alguma maneira, instruído a desistir de buscar além daquilo do que se era falado. Então, alguém chega até você e fala algo. Por exemplo, alguém chega e fala para você que você, vamos pegar um exemplo aqui, que não seja polêmico, mas enfim, alguém chega para você e fala que a Terra, ela é quadrada.
E esse é um exemplo também um tanto quanto polêmico nos dias de hoje, né? Mas enfim, alguém chega aqui e fala para você, a Terra é quadrada. Quadrada? Mas como assim? Como assim quadrada? Não, é quadrada, porque olha aqui, ó, se você pegar aqui, ó, né, nesse livro aqui, tá falando aqui, ó, e então vai para os 4 cantos do mundo. E o que tem 4 lados? O que tem 4 lados é um quadrado. Aí você fala, nossa, é verdade, mas espera aí, então, por exemplo, se um avião ele sai de um lugar X e vai para um lugar Y, e a sombra, como que a sombra ela se movimenta, a gravidade, enfim, aí falam para você, não, você não deve questionar esses mistérios. Isso são mistérios. Poucos acessam esta informação. Não são todos aqueles que são permitidos receber esta informação. Aí você, numa situação dessa, já é perfeito, porque daí você para de questionar e você começa a aceitar tudo sem questionar. Você cria uma crença. Você vai recebendo tudo como sendo verdade. E para aquele que fala que você não pode questionar os mistérios e você não tem a dignidade, o especialismo para acessar essa conexão, ainda consegue controlar você através do medo e da culpa. Quem sou eu para questionar algo sobre esse grupo? Quem sou eu para questionar algo sobre essa religião, sobre essa doutrina? Eu sou apenas um réis mortal. Prendeu você nas limitações do seu corpo. E aqui nós temos uma outra proposta, que é a proposta de você poder manifestar quem você realmente é. Porque você é a essência do todo. Você é uma centelha. Você é uma criação interrelacionada do todo. Você é a extensão da fonte. Coletando dados, você é a experiência. É uma experiência vivenciando outras experiências. E para quem está chegando agora, o meu nome é Caio Hashimoto, eu sou professor e idealizador do programa Jornada da Radiestesia, que é um programa que é muito mais do que um curso de radiestesia. É um programa que engloba um curso de radiestesia, porque você precisa saber utilizar uma ferramenta. Então você vai aprender um curso da radiestesia do básico até o avançado. Você vai aprender a infinidade de aplicação em todos os setores da atividade humana. Você vai aprender a utilizar a radiestesia para diagnosticar a sua saúde física, diagnosticar desequilíbrios energéticos, desequilíbrios emocionais e espirituais. Você vai aprender a identificar energias, pontos de emissão de energias nocivas na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto. Às vezes você tem dificuldade no sono e você acredita que é uma ansiedade, você acredita que é uma energia intrusa, enfim, você acredita que são inúmeras coisas, menos que é algo que está ali no seu quarto. Por exemplo, um relógio. Você pode colocar no seu quarto, na cabeceira da sua cama, um relógio. E esse relógio digital, por exemplo, ele está bem num ponto geopatogênico, bem num cruzamento de uma malha. E aí ali, todo o verde elétrico, toda a emissão de uma energia de forma, ela vai se amplificando e ela prejudica com o tempo o seu sono, a sua qualidade de restauração. Você não consegue mais se recompor, você dorme mal, você acorda mais cansado do que você foi dormir. Aí começa, você fica mal-humorado, os seus dias eles demoram para passar, você não consegue colocar o máximo de si na sua rotina. E tudo isso por causa
de um relógio digital. E você, através da geobiologia, você é capaz de identificar todas essas coisas. Então você precisa, primeira coisa, você precisa aprender como utilizar a radiestesia. Mas aprender de maneira, não somente aquele conhecimento raso, mas aprender a ponto de que você consiga trazer a radiestesia para dentro de você. Porque só assim a radiestesia ela vai te reconectar com o seu inconsciente. E aí vem o pulo do gato, que é a parte de mentoria do programa Jornada da Radiestesia. Então, o programa Jornada da Radiestesia é muito mais do que um curso. Além do curso, onde você vai aprender toda a técnica, como utilizar, você vai receber uma mentoria semanalmente lá na área de membros do curso que você, do programa, da sua vaga do programa que você adquiriu. Você vai receber lá uns links de webinários onde nós fazemos encontros semanais em grupos e nós colocamos assuntos que são levantados pelos próprios alunos. Então, algum aluno, ele vem e traz uma questão sobre os chakras, tá? Então vamos fazer o seguinte, no nosso encontro ao vivo, vamos falar sobre os chakras, como que a radiestesia ela pode trazer esse equilíbrio nos seus chakras e mais, como você ter o seu chakra equilibrado vai proporcionar a disposição, a confiança, todas as competências necessárias para que você faça a sua transformação pessoal. Exatamente. O foco do programa não é você aprender a utilizar a radiestesia somente para ter respostas de perguntas de sim ou não. Esta pessoa, ela gosta de mim? Isso vai fazer bem para mim? Não é só isso. A radiestesia, ela é muito mais que isso. A radiestesia é uma reconexão com a sua essência. E a partir do momento que você se reconecta com a sua essência, você manifesta a sua divindade. Você manifesta a sua essência, o seu divino em tudo que você faz. Desde as suas ações externas, como trabalhar, relacionamentos, suas conversas, até os seus condicionamentos internos, como o seu pensamento, as suas emoções, os seus condicionamentos em relação a determinadas situações. E aí você tem uma mudança. E com essa mudança você alcança a expansão da consciência. Por quê? Através da radiestesia, que vai te reconectar com o seu inconsciente, que vai te reconectar com a sua essência, você vai ver que você está muito além dessa ideia que passaram para você. E você vai perceber que essa consciência de individualidade que tem dentro de você, que você realmente acredita que faz a diferença, são apenas consciências que foram colocadas para que você pertença a determinado grupo. E isso está errado? Não. Realmente você precisa ter consciências específicas para determinados grupos, mas você não pode se resumir a essa consciência. Você é muito mais que isso. Porque senão você vai ficar preso àquilo e você vai expandir a sua consciência, e quando você vai dar um passo a mais, você vai subir para um outro nível, você vai querer controlar tudo isso e você vai resistir. E resistência é sofrimento. E tudo isso parece um tanto quanto complicado de compreender, mas é simples. Quantos sonhos você teve? Será que você consegue hoje, independente da sua idade, você consegue olhar para trás e ver qual era o seu sonho quando você era mais novo, quando você era jovem,
quando você se tornou adolescente, adulto? Qual era o seu sonho? Era você ter uma profissão? E você realmente foi atrás disso e você alcançou essa profissão porque você queria ser um executivo. Você queria ser um executivo de uma grande empresa, uma empresa multinacional, e você estudou e você se empenhou nisso. E também nesse seu sonho você queria ter um casamento perfeito com uma pessoa, sei lá, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa que estivesse ali, que amasse você acima de tudo, que você ia ter filhos, que você ia ter essa família feliz, aquela ideia do felizes para sempre. Foi esse o sonho que você tinha e que você lutou? Enfim, e agora? O que você acha realmente que os seus sonhos se realizaram? Você acha que tudo isso realmente era a sua verdadeira busca? Não. Eram buscas secundárias, porque agora você está aí e você olha e fala, nossa, mas agora eu já não sou aquela pessoa que eu era antes, assim, em questão física, porque eu estou envelhecendo, porque o meu parceiro, a minha parceira já não é aquela construção, naqueles parâmetros ideais que eu acreditei que ela deveria ser, e aí nós brigamos, nós discutimos, e é isso e aquilo, e é um monte de coisa, e você se irrita, e o seu trabalho que você tanto almejou já não te traz tanta realização, e você trabalha e não consegue ver uma satisfação. Inúmeras coisas. Por quê? Porque fizeram você acreditar que você era esse sonho, e você foi seguindo ele. É claro que eu estou aqui descrevendo uma situação ideal, tá bom? Uma situação ideal, o que é? Estamos isolando essa ideia de um sonho e para nós compreendermos tudo isso. É claro que paralelamente foram acontecendo uma expansão de consciência, você foi passando por processos de sofrimento, de superação, e você, ao mesmo tempo, você foi evoluindo. E no decorrer da sua jornada, você acabou adquirindo mais sabedoria e você vai ajustando o caminho. Então não quer dizer que você sonhou já num ambiente real, com inúmeras variáveis. Não quer dizer que você sonhou em algo e agora você está em sofrimento. Não é isso. Mas a questão é que se você isolar tudo isso, todas essas ideias, essas conquistas, essas projeções do que você realmente achou que te fariam felizes, você vai ver que não era bem assim. Então, nesse ponto, é a importância da radiestesia. Então, para resumir, o programa Jornada da Radiestesia, ele é um curso que ele vai ensinar vocês a como utilizar a técnica da radiestesia e suas infinitas aplicações. Você vai aprender questões específicas da radiestesia em si, aplicações específicas sobre a radiestesia da saúde, sobre a radiestesia em ambientes, enfim. Aí você vai ter uma mentoria ao vivo, uma mentoria que também, se você não puder acompanhar, serão gravadas, onde nós vamos falar sobre aplicações específicas ao vivo, onde nós vamos aprender passo a passo, como se fosse uma aula presencial. Então não é você ficar ali, assiste o vídeo e estuda e faz. Tudo bem, isso você precisa e você tem que fazer, é um processo de aprendizado, mas com esta mentoria que nós vamos ter juntos, nós vamos poder compartilhar ideias, nós vamos poder fortalecer a nossa egrégora e você vai aprender de maneira muito mais rápida. Seria algo como você
estudasse e aplicasse, estudasse e aplicasse. Além de te dar uma cadência em você começar e terminar o curso, vai trazer um processo de memorização muito maior, porque você aprende, você experimenta e você transforma tudo isso na sua sabedoria. Porque é exatamente o foco do programa Jornada da Radiestesia. Esta cadência, a cadência da transformação. Não estamos interessados em focar numa grande realização, numa grande transformação. Não, não é esse o objetivo. Tudo isso você já tem. É só você entrar aí na internet, fique rico, do 0 ao 1 milhão, do 0 ao 100 mil. Trago o seu amor em 7 dias, essas coisas, né? Estou aqui. Isso aí a gente já tem, cara, mas e aí? Quanto isso funciona para você? Você já tentou? Você se frustrou? E agora você é uma pessoa que é descrente? Você é frustrada, você é cética? E quando você olha qualquer situação, qualquer promessa desse tipo, você já cria uma objeção? E quando você tem uma oportunidade limpa, uma oportunidade real de fazer uma transformação, aí você fala, isso aí é besteira, isso é uma grande besteira, é falácia, é isso. Aí você faz o quê? Você vai protelando a sua transformação. Ah não, tudo isso, isso aí não importa, e você vai acumulando processos de dores, desafios a serem superados, e cedo ou tarde você vai de novo entrar nessa busca, porque é isso que você é. Você está aqui justamente para isso, para expandir a sua consciência, para passar por essas transformações, pois somente assim que você vai superar, que você vai aprender a controlar os seus sentimentos, as suas emoções, raiva, desejo. Somente assim, experimentando, que você vai conseguir perceber que você não é esse eu limitado, que você vai conseguir reconhecer essas consciências coletivas que tentam definir você. Elas vêm e dizem, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter isso. E aí? Ser você nunca entrou em questão. Imagina você dentro de um grupo, aí você quer ser você, e o ser você está muito além desse grupo. O que eles vão fazer com você? Vão te expulsar do grupo. Você vai ser, então, o famoso marginalizado. Você vai ficar às margens da consciência desse grupo, dessa aceitação. Você não vai ser. Você não vai pertencer a isso porque você não aceita. E é isso. E nós estamos falando nada de grupos grandiosos, mas de tudo. Da sua maneira de pensar, no seu trabalho. Você imagina que você tem o seu trabalho, um grande grupo, e dentro desse grande grupo existem outros pequenos grupos menores que compõem esse grupo maior. Aí você pode ter um grupo de você e mais 3, 4 colegas de trabalho. Em algum momento você já não começa a discordar disso tudo. E o que eles fazem com você? Tiram você do grupo. É assim. Mas nós estamos tão afastados da nossa essência, de quem nós realmente somos, que nós acabamos achando que nós somos realmente culpados de não ser aceito em algum grupo. E aí vem essa questão do nosso corpo, essa questão do nosso ego, que diz, não, você tem que pertencer a um grupo. Como assim? Sozinho. Sozinho você vai ser uma presa fácil para os predadores. E eu não estou falando que você tem que se isolar, não é isso. Mas é que estou falando sobre você colocar essa questão da validação de um grupo em 10º plano. Não é importante. Você precisa, quando chega a um determinado grupo, dar o melhor de si
corresponder aos anseios desse grupo. Então, se você é um professor, então se eu sou um professor, tá bom? Eu venho aqui para dar uma aula, eu tenho que assumir a consciência de professor. E qual que é essa consciência de professor? Eu vir aqui e eu passar o meu conhecimento para os alunos. Essa é a minha consciência de professor. Então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um modo de agir. Essa é a minha consciência de professor. Aí quando eu saio daqui, dessa consciência de professor, eu volto a ser somente aquilo que eu sou. Por que fazer isso? Porque nesse exercício, quando eu estou aqui enquanto professor, existe uma consciência aqui na minha frente. Você imagina planos. Então existe uma consciência aqui, tá? Existe uma consciência aqui que está ensinando. Só que a minha essência está aqui, observando, eu estou observando a minha consciência dando a aula, o eu, professor, ensinando. Então, muitas coisas aqui que poderiam ser também resultados de atitudes inconscientes sobre meus comportamentos, como tratar os alunos, enfim, situações desequilibradas, elas já não vão acontecer com tanta frequência. É claro que pode acontecer? Pode, mas são processos. Então eu estou aqui, eu sei que mais do que eu estou falando, do que as palavras que eu apresento para você, eu sei que eu ensino também através do meu comportamento, eu ensino através dos meus pensamentos. Não necessariamente eu tenho que estar falando algo para vocês, para que vocês aprendam. Isso serve para qualquer lugar. Então você vai no seu trabalho, você sabe que ali naquele seu trabalho você tem, por exemplo, que está ali numa linha de montagem, por exemplo, você vai lá e você tem que apertar lá um parafuso. Essa é a sua função. E é isso que você tem que fazer. Aí você está ali, aqui, na linha de montagem, apertando um parafuso, mas observando você. Apertando esse parafuso está a sua essência, você é essência, você é mental superior. Comandando, muito além do apertar do parafuso, mas colocando ali a sua manifestação da sua divindade, manifestando quem você realmente é. Todos os nossos pensamentos, todos as nossas emoções, tudo são ofertas. Tudo são ofertas para o todo. Então, se você tem um divino pessoal, aí você está ali, em determinado momento, você fala, eu preciso ir lá, fazer uma oferta, uma oferenda, acender uma vela, enfim. Não, cara. A todo momento você está ofertando. E é claro que é tudo um processo. Não quer dizer que você tem que ser assim, mas você tem que saber que através de pequenas transformações você vai chegar até aí. E é por isso que o programa Jornada da Radiestesia, ele é um programa que preza pela eficiência da metodologia. Porque não tem como não funcionar. Por quê? Porque no programa você vai saber que não é a radiestesia, não é um pêndulo que vai transformar a sua vida, mas sim a sua disposição em olhar para dentro, olhar para os seus desafios e superá-los. Então você vai saber que não é a radiestesia que ela vai curar você, e sim você mesmo. E tudo isso que eu estou falando aqui, ele faz sentido para você que já passou por tudo isso, que já tem essa consciência e está a ponto de desistir. É claro que existem pessoas que estão num nível de consciência ainda lá no começo, que sequer sabem da necessidade de passar por esse processo de transformação pessoal. Aí para essas pessoas ainda existe todo esse passo. Todo esse passo a passo de caminhar, de ser seduzidos por promessas, são processos. Então talvez hoje, o que eu estou falando aqui, não faça sentido para você, isso é normal. Nós não estamos aqui
com a ideia de querer trazer uma solução que não seja para você. Pelo contrário, a nossa função aqui é muito mais do que oferecer uma técnica ou uma promessa. É ver a sua transformação. Porque aí entramos com essa questão que não é... Eu não estou aqui enquanto o papel de professor, o papel de um mentor, de um infoprodutor, querendo vender. Porque o empresário, ele quer vender. Porque o empresário, ele visa o lucro. Não. Nós estamos aqui muito além disso. Existe, claro aqui o empresário, existe o infoprodutor, existe o professor, que está aqui. Só que atrás disso existe algo mais. Existe a essência, existe a unidade. E é exatamente isso que o nosso objetivo. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso programa, nos colocamos à disposição, temos o nosso direct, nós temos um link que está lá na bio, que você vai ser direcionado para uma página e para você conhecer todo esse programa de curso e mentoria. Ah, mas você ficou aí, meia hora falando sobre o seu produto. Exatamente. Na verdade, se você analisar, eu não falei somente do produto em si, mas sim falei de como a radiestesia ela é uma ferramenta que pode te auxiliar nesse processo. Porque se você não passar por uma transformação interior, você não vai conseguir transformar a sua realidade. Você ainda vai estar preso numa busca secundária. E aí vem o que nós estamos conversando durante essa série de episódios, que é sobre as competências necessárias de um mestre-aprendiz. Quando você reconhece, aceita o seu chamado, que você é um professor, você reconhece que você precisa aprender. Aprender o quê? Aprender o currículo universal. Aprender que nós somos muito mais do que essa limitação. Aprender que nós somos ilimitados. Aprendemos que nós somos uma consciência superior, que tudo que nós fazemos é um modo de ensinar os alunos que são nossos, os nossos aprendizes, que já foram escolhidos por eles mesmos, antes mesmo de nós aceitarmos o nosso chamado. E se isso não faz sentido para você, assista os episódios anteriores, que está ali no YouTube, no canal Jornada da Radiestesia, ou aqui no Instagram, ou no Spotify. Assista e você vai ver que nós fizemos estudos detalhados e minuciosos sobre cada comportamento do aluno, o comportamento do aluno aprendiz, do mestre professor, dos níveis de consciência, dos níveis de conhecimento. Para quê? Para que você saiba que você é um professor e que você só pode ensinar aquilo que você quer aprender. E o querer aprender não é você escolher, porque ou você é um mestre, ou você é um professor de Deus, ou você é um professor do mundo. E de novo, para aqueles que são novos aqui, professor de Deus, não estamos falando que você é um evangelizador, ou que você tenha que ser, pertencer a uma religião, não. É que nós estamos falando sobre você ensinar. O que é você manifestar a sua essência. Não estamos falando de religião aqui, não estamos falando de nada disso. O que aconteceu é que em dado momento ocorreu uma separação de pensamento. Então, através do empirismo, as coisas que podiam ser comprovadas, elas foram tomadas por o que nós podemos chamar de ciência. Então, se eu observava algo que acontecia no mundo, na minha realidade, e eu conseguisse repetir essa experiência,
então sempre a todo momento obter os mesmos resultados, aí então a ciência vinha e falava, ó, isso aqui é meu, isto aqui me pertence. E o que não poderia ser comprovado ficava solto por aí? Aí veio a religião e ela tomou posse disso tudo. Por isso que se nós não podemos comprovar matematicamente, se isso que eu estou falando é muito novo, apesar de, como nós vimos, essa ideia de que nós acreditamos que que eu estou falando aqui sobre unificação, sobre unicismo, sobre unidade, sobre sermos a nossa essência, tudo isso já está dentro de nós. Porém, nós estamos tão afastados, nós estamos tão desconectados da nossa essência que tudo isso parece uma grande novidade. Aí vem aquela ideia que você acha que você teve um insight. Você fala, nossa, é isso. Como que eu não vi isso? E vem aquela sensação, né, de realização, de preenchimento. Na verdade, essa sensação quando você tem um insight é apenas quando você se reconecta com você mesmo. E toda essa realização que ela está dentro de você é o que você é. Então imagina você viver 100% do seu tempo nessa vibração, nesse sentimento de realização. É isso que é desfazer de uma mente separada. É isso que você vai ter. É isso que você tem. É isso que você é. Mas nós estamos tão afastados porque nós acreditamos que isso pertence a um outro grupo, à religião, e eu não estou agora em um momento religioso, eu estou agora no momento do trabalho, e se é trabalho é ciência. Então, é fácil compreender, certo? É muito fácil a gente compreender tudo isso. Você só precisa abrir a sua mente. Se abra para se reconectar com quem você é. Aceite esses insights, porque a cada momento você vai recebendo cada vez mais e mais insights. Ninguém é especial, ninguém foi escolhido. Ó, você não pode. Ah, mas aquele lá pode. Eu vou mandar uma informação. Uma ferramenta, uma tecnologia para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ele é um homem santo. Porque aquela pessoa, ela é preparada, ela é especial. Ué, como assim? Nós estamos aqui falando sobre que nós todos somos iguais, que todos nós somos um. E como assim? Aquela pessoa era melhor do que eu? Não. A informação, ela vem para todo mundo. A todo momento nós estamos aqui, nós somos informação. Mas aí, o que você faz? Aí você recebe um insight. O que você faz? Você coloca em prática? A única diferença de você e daquela pessoa que vem trazer uma tecnologia, que vem trazer uma teoria, algo grandioso que realmente vai significativamente mudar o mundo, a única diferença é que aquela pessoa pegou aquele insight, trouxe para dentro dela, pegou aquele conhecimento, trouxe para dentro dela, experimentou e transformou numa sabedoria e começou a aplicar. Então não é que você não é especial ou aquela pessoa não seja especial, até porque essa questão do especialismo é algo do nosso sistema do ego. Mas é simplesmente porque você não se predispôs, porque você não tem a confiança, porque você não tem disposição, você não tem a gentileza, você não tem as competências necessárias ainda, tá? Você não tem ainda a confiança, a competência, a gentileza e todas as outras habilidades de um mestre e aprendiz desenvolvidas. O que eu quero dizer é justamente isso. Enquanto você não aceitar o chamado, você não vai conseguir ter consciência disso tudo. E o que você precisa para aceitar o chamado? Para você aceitar oficialmente ser um mestre aprendiz, é apenas dizer:
eu estou preparado para ser um mestre aprendiz. E aí você vai ver que dia a dia, passo a passo, você vai perceber que a sua busca já não é por poder, a sua busca não é por ambição, a sua busca é por servir. E aí, meu amigo, eu vou dizer para vocês a sensação que é você servir a vida. Não tem. Independente, essas questões financeiras, questões de relacionamento, amor, apego, perdem totalmente o sentido. E aí é o que nós falamos ontem sobre o primeiro estágio, que é o estágio do desfazer. É o estágio onde acontece, onde coisas elas vão saindo do nosso campo. E nós, no primeiro momento, acreditamos que nós estamos perdendo. E nós podemos ficar assustados. E também nós podemos, nesse momento, sofrer por uma perda. E como esse é o momento inicial, que é o momento do desfazer, às vezes é preciso que aconteça uma transformação externa, antes mesmo que aconteça uma mudança interna em você. Então você vai lá e se coloca à disposição de passar por uma transformação pessoal, de transformar a sua vida, independente se é radiestesia, se é constelação, se é regressão, se é apometria, não importa, são ferramentas. Ou se é você entrar numa congregação, enfim, não importa. Você deu um passo, você assumiu o seu chamado, você aceitou o seu chamado e você deu esse passo para o mais. Aconteceu comigo e eu não sei se aconteceu com vocês. Se aconteceu com vocês, escrevam aqui no chat, nos comentários, o que já aconteceu com você realmente quando você começou a sua jornada, quando você aceitou o seu chamado, o que você perdeu? Então é muito comum, tá? Pelo menos eu que estou atuando, né, no campo das terapias é mais fácil, eu não sei com vocês, mas se vocês já perceberam isso, né, as pessoas elas começam um tratamento terapêutico, tipo energético, espiritual, enfim, não importa. Então elas dão esse passo para o mais, e aí o que acontece? No final das contas, lá, aí o relacionamento, lá, o casamento acaba. No final das contas, aqueles grupos de amizade que era tão importante pertencer, já não começam a chamar essa pessoa para sair. Você perde o emprego. É isso que acontece. E aí você fala, nossa, mas aí, tá vendo? Eu fui mexer com o que estava quieto. Fui inventar de aceitar o meu chamado, aí ó, perdi o casamento, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo. E aí se torna um processo doloroso. Porque é mais fácil você ver o que está fora de você do que está dentro de você. Então você não consegue ver que você está se transformando interiormente, mas você consegue ver que a coisa está mudando externamente e talvez não da maneira como você planejava. Uma vez, em uma ocasião, eu cheguei para uma pessoa e eu falei assim, ó, tudo isso que eu estou falando para você já está te dando uma consciência. Então, as coisas agora, tudo que você fizer se não for direcionada para o bem, isso faz muitos anos, não for direcionada para o bem, você vai ser descoberto, porque, assim, foi uma fantasia, eu falei brincando, né, para a pessoa, você vai ser descoberto. Então, assim, como você agora você está fazendo tudo sempre, né, para o todo, quando você tomar qualquer atitude egoísta, não vai dar certo, porque você vai saber que
que tudo isso, você vai saber que tudo isso que você está fazendo inconscientemente não é para o todo, então nunca vai dar certo. Então, por exemplo, se você faz uma falcatrua aqui, você vai ser descoberto. Enfim, eu me confundi agora porque eu tô colocando, assim, foi bem no começo, assim, foi há muito tempo. Então eu estava muito preso a inúmeras crenças, né? E talvez hoje nem faça sentido, nem para vocês que estão ouvindo. Mas a ideia não era o que eu quis explicar, mas a ideia é o que a pessoa me respondeu. A pessoa me respondeu assim: ah, mas eu não quero saber então. Tipo, como se lhe desse a oportunidade de ela viver nesse estado da felicidade, da plenitude. A pessoa ela não quer porque ela está presa. A pessoa ela está presa. Essa ideia de que a felicidade dela é material, é numa busca secundária, e ela não quer saber, porque daí vai dar errado. Peraí, ixi, agora eu sei disso, aí eu vou fazer isso, já não vai dar certo. E por mais impressionante para vocês, eu já cheguei em tempos acreditar que, por exemplo, lá quando durante uma oração, que daí no Pai Nosso você fala assim: seja feita a sua vontade, né? E eu já cheguei a questionar: será que eu quero o que realmente Deus quer? E o que é isso? O que é isso? É ignorância. É não reconhecer. É ficar tão afastado do que nós viemos fazer aqui e tão preso a esse sistema de ilusão do mundo que eu não quero saber. Eu não quero saber de religião, eu não quero saber de espiritualidade. Eu quero saber de dinheiro, eu quero saber de um relacionamento. É isso que eu quero, é isso que eu sinto, é isso que eu posso tocar. E aí o que acontece? Você tem que aprender. Não tem desver, não tem você involução, não tem você ficar parado. Tudo é em movimento. E uma vez que você aprendeu aquilo, apenas vai te aproximar cada vez mais de quem você realmente é. Então, se você está passando nesse processo de desfazer e você talvez esteja com medo e fique exausto, saiba que isso já ia acontecer, isso já está acontecendo há muito tempo. Quantas coisas você desapareceram da sua vida? A questão é que agora você sabe que tudo isso que está acontecendo é apenas um reconhecimento de que as coisas que não têm mais um valor para a sua transformação, elas vão sair do seu campo. Por quê? Eu vou ter que carregar coisas que não me servem mais. E agora nós vamos falar sobre o segundo estágio de você desenvolver a confiança. E tudo isso que nós estamos falando aqui é o primeiro passo, é a confiança. E eu vou falar para você que quando eu li esse manual dos professores e veio sobre essas competências, foi que quando eu decidi falar tudo isso, né, compartilhar essas experiências com vocês, eu tive uma transformação que eu demorei praticamente 1 ano para buscar. Mas aí eu confiei. Não estou dizendo que que eu cheguei, que eu sou, né? Não, é passo por passo. Então eu tive muita dificuldade, de me expressar, então de timidez. Eu já cheguei, por exemplo, então quando eu estava na faculdade eu tinha um projeto lá do CNPq e no final do projeto eu tinha que fazer uma apresentação. Eu não fui na apresentação. Tímido, vamos colocar assim, eu era tímido, então eu não fui na apresentação. Perdi uma oportunidade. E aí você acredita que as pessoas que estavam ali, que também eram do grupo de estudo, enfim, do projeto, olharam para mim e falavam assim: ah, coitado do Caio,
pessoa sofre com a timidez, né? Vamos dar um apoio. Não. Ah, o Caio, um impostor, deixou a gente na mão, isso, aquilo. Estão errados? Não, não estão errados. Eles estão olhando o meu processo e o resultado desse meu processo. Ah, então apareceu uma vaga tipo de um emprego, aí chega lá e você começa a transpirar e fica nervoso, começa a gaguejar. A pessoa, ela olha para você e fala, nossa, a pessoa aí é meio gagueja, enfim, enrola as palavras, prolixa, mas eu acho que ela sabe. Não. A pessoa olha e fala, você é incapaz para o cargo. É isso. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sabia que eu tinha que vencer. Eu tinha que vencer esse processo da timidez. E aí eu me coloquei nessa busca. E aí você vê que já não é tão relacionado à timidez. Você vê que tem assuntos, né, mais profundos e você vai investigando. Com o auxílio da radiestesia, você vai limpando o seu campo energético, você vai entrando em equilíbrio, em harmonia e você se dispõe, você tem energia para encontrar. Foi então que eu cheguei aonde realmente estava as grandes questões. Então eu vi que na verdade era uma questão de orgulho, uma questão de julgamento. E assim, a gente está aqui trabalhando, fazendo todo esse trabalho e falando que não julgue, perdoa, enxergue além, enxergue o outro, olha para o outro, enxergue além do processo. Ele é um e a gente não consegue olhar para nós mesmos e ver que nós também somos um. Talvez seja mais fácil você acreditar que o outro ele é um com você do que você seja um com o todo. Por quê? Porque existe algo que está nos impedindo de experimentar, de vivenciar isso. Só que aí você está disposto, você coloca energia porque você quer buscar isso. Então eu comecei a trabalhar essa questão aí do orgulho, da ambição, de muitas coisas. Você fala, nossa, parece que eu estava tão afastado. Eu estava tão afastado do meu objetivo. Aí você vai e você volta e recomeça. Só que você recomeça diferente. Você sabe que você pode estar sendo influenciado por uma ideia desequilibrada de um orgulho, desequilibrada de uma ambição, que talvez essa timidez, ela não significa nada, é apenas uma construção que você acreditou que você tenha que ser. E nós estamos falando aqui que nós somos muito mais do que aquilo que disseram que nós tínhamos que ser. Então, quem acompanha aí, quem tem me acompanhado nas lives, vê que engasga e dá aquele branco, se perde, apesar de estarmos preparados, enrola a língua, mas tudo bem. Se esse amadorismo, por exemplo, da minha parte incomoda você, é um problema, é uma questão sua em relação a você mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu vou me preocupar? Vocês percebem aí como que você vai transformando, e aí a partir do momento, né, e aí eu estava assim confuso, eu estava muito confuso, já tinha lido esse livro, esse manual, e eu estava muito confuso e sabia meio que desanimado, assim, meio que a ponto de desistir, de tomar uma outra rota, de um outro rumo, de fazer uma outra abordagem, enfim, a nossa cabeça ela vai começando. Se você dá abertura para o sistema de pensamento do ego, você dá abertura para esse eu limitado, ele vai começando a disparar inúmeros processos de autossabotagem na sua cabeça. Aí é o dia inteiro você pensando, é o dia inteiro, milhões e milhões de pensamentos por segundo. Aí, perfeito.
Aí aconteceu que eu fiquei adoeci, peguei uma gripe. Eu não sei se eu acho que era gripe, tá? Aí eu peguei uma gripe e fiquei de cama. Porque aí você entra num processo que você acelera e o campo ele vai te proteger. Ele vai te proteger. Aí ele fala assim, não, pera aí, você tá muito acelerado, vamos parar. Você vai ter que parar. Colocar a cabeça no lugar e olhar para onde você quer ir. Aí o campo vai e te traz uma doença, por exemplo. Aí eu fiquei de cama. Fiquei 3, 4 dias. Na verdade, fiquei uma semana. 2 dias muito ruim e fui melhorando aos poucos. Depois eu vou contar para vocês como que a radiestesia me auxiliou na minha recuperação em relação a esse quadro de doença, dessa gripe, e, enfim. E nesse tempo que eu fiquei parado, aí eu simplesmente entrei num processo de Vipassana. Não sei se também eu estou pronunciando correto, tá bom? Se eu não estiver, escreva aqui embaixo. Aí eu entrei nesse processo, onde o que eu fiz? Eu falei, eu vou parar com toda a minha atividade mental. E parei. E parece que eu já comentei isso em outro encontro nosso. E parece que daí todos esses pensamentos de autossabotagem que não são realmente nossos, eles desaparecem. E aí você começa a só ter alguns pensamentos que realmente são produtivos. E foi aí que eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Eu vou ler o livro do Manual dos Professores. E eu comecei a ler. E simples assim, ó. Então eu li, chegou aqui, ó, confiança. Ponto. Exatamente isso. Se você está aí procrastinando, você está evitando de tomar uma atitude na sua vida, é porque você não confia. A confiança é a competência essencial, principal, necessária para você seguir o seu chamado. E quantas pessoas não falam isso também, não é? Nossa, é isso, falta confiança. Para mim foi um insight, porque eu havia me esquecido disso. Estava numa busca, olhando para todos os lados, que eu acabei esquecendo do principal, que era confiar. E é isso que todo mundo fala. É isso que quando as pessoas falam para você, ó, confia em Deus. É isso. Mas não é assim, confia. Tipo, o taoísmo, não é isso aí, o soltar. Não é isso. É você confiar, verdadeiramente. Confia. Tá bom, confio, só que tá doendo. Eu confio, mas eu tô sofrendo. Não é isso. Aí vem a necessidade de você passar por todos esses estágios para você desenvolver a confiança dentro de você. Porque você não precisa ficar ouvindo as pessoas dizendo para você confiar. Confia no processo. Confia no todo. Você não vai precisar ouvir isso. Porque talvez isso venha com aquela energia de consolo e, na verdade, acabe criando ainda mais objeções no seu sistema. Aí você fala, já vem de novo com essa história de confiar. Então, esqueça isso. Se coloque à disposição de desenvolver essa confiança. Se as coisas elas se vão, solta, deixa ir. Se está indo é porque não tem mais um porquê de ela estar aí. Não tem valor. Você não vai mudar a sua maneira de pensar. Você não vai mudar a sua vida se você ficar preso. Estamos falando de relacionamento, estamos falando de trabalho, mas estamos falando também de coisas mais profundas. Que talvez nesse primeiro estágio você não consiga reconhecer. Que é você desfazer de crenças. É você desfazer de ideias, pensamentos, emoções, comportamentos. Eu, nesse processo todo, conforme eu fui desenvolvendo, eu fui evoluindo, chegou um momento que já não fazia mais sentido, por exemplo, para mim, comer carne. Aí vem as pessoas, mas planta também sofre. Aí você vai entrar em discussão com pessoas que trazem esse argumento. Nós estamos falando aqui sobre consciência. É sobre o sofrimento animal? Sim.
Mas é mais que isso. É sobre a qualidade energética, é sobre não fazer sentido. Tá bom, por que você parou de comer carne, Caio? Ah, eu parei de comer carne e qualquer tipo de proteína animal porque para mim não faz sentido. Aí pronto, encerrou a discussão. A pessoa vai falar o quê? Mas a gente tem ainda alguma necessidade de colocar um argumento, né, nisso tudo. E aí, talvez acabemos por criar uma grande armadilha. Mas enfim, se desfez. Não tive mais necessidade. Aí junto com essa não necessidade de comer carne, de não ver sentido nisso, aí as pessoas, é churrasco, é restaurante, para quê? Aí você mudou, você já não é mais o mesmo. Ah, o Caio é uma pessoa chata, ele já não participa. Importa para mim? Importa, porque eu vi os valores. Não estou falando que participar desses eventos não seja valioso, né? Não tenha a sua função, não é isso. Mas que para mim não está aqui, no que nós falamos sobre o processo de seleção. Que é exatamente isso, é você começar nessa ideia de dar valor. Mas percebam que esse valor não é um valor de separação. É apenas você identificar para você mesmo o que é mais importante para que você tenha a sua transformação. Então, essa questão de valor, ela só serve para esse momento, para mais nada. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra valor não se aplica a nada além disso. É só para isso. É só para você saber se serve ou se não serve. E mais nada. Então, as coisas elas vêm e as coisas elas vão. Elas ficam o tempo que tem que ficar. Não adianta você ficar relutando. E muitas vezes nós estamos presos nesse primeiro estágio da confiança. E como nós queremos que a nossa vida mude se nós não tomamos uma postura confiante em relação ao que acontece. Ah, mas eu confio. Então se você confia, você tem que desapegar. Ah não, mas desapegar aí já... Você não confia. Não é sobre eu aconselhar você a confiar, é sobre você ter a confiança dentro de você. A confiança manifestada em tudo aquilo que você faz. E a partir do momento que você começa a ver que as coisas elas vão, você se torna mais confiante. Você deu um passo a mais da sua confiança para você começar a desapegar das coisas. A você entrar nesse processo de abandono. Ah, isso não faz mais sentido para mim. Ah, eu perdi, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de relacionamento. Ah, Caio, mas você só fala de relacionamento, você fala de trabalho. O que faz você buscar uma transformação? A maioria das pessoas, elas começam, o primeiro passo dessa busca de transformação é por alguma coisa que aconteceu, de alguma perda. Porque é preciso você perder algo externo a você para você tomar a iniciativa de olhar para dentro de você e tentar entender, compreender o porquê isso aconteceu, o porquê eu estou agindo dessa maneira em relação a esta perda. Ah, mas tem pessoas que não pensam assim. Essas pessoas elas estão presas num processo de dor devido a não conseguir compreender o que é o desapego. Mas eu não quero perder, eu quero ter, eu quero segurar. Então aí você faz o quê? Aí você não joga as roupas fora, eu falo isso porque eu totalmente, a maior parte, 3/3 não, né? Vamos pegar 2/3 da minha vida, assim, acumulando, e guarda que eles falam lá do colecionador, né? Então guarda isqueiro sem gás, caneta sem tinta, fotos.
Absurdo. Aí, né, daí por exemplo, quando eu comecei nesse processo de desapegar, de abandonar, então tinha coisas, né, papéis assim de 30 anos, que absurdo. Guardando. Então, tipo, livros, eu tinha livros, tinha milhares de livros, filmes, DVDs, sendo que estavam lá há anos sem que eu assistisse, esses livros também sem que eu abrisse, juntando poeira, tipo roupas que não me serviam mais, ali, parados. Então, como assim eu quero transformar a minha vida? Eu estou cansado de ter esse mesmo relacionamento, eu não consigo me desfazer de uma camiseta que não me serve mais, que eu comprei faz 20 anos, eu não consigo desfazer de uma caneta que não tem tinta. Então, comece a aceitar as coisas que elas vão saindo da sua vida como sendo apenas um reconhecimento das coisas de você mesmo, um reconhecimento por você mesmo de que aquilo não tem valor. Não é aquela pessoa que olhou para você e falou, você não tem valor para mim, e ela foi embora. Não, é porque ela não tem mais valor para você. E isso não é um condicionamento, não é um meio de você hackear isso. É você compreender. As pessoas, elas vêm até você, elas ensinam e elas vão. Elas vêm e até elas ensinam e elas vão. Porque nós somos eternos, mas nós estamos numa evolução e a cada dia é um desafio novo que se apresenta para que nós possamos dar um passo a mais. Então a nossa transformação, ela é diária. E a partir do momento que você compreende que as coisas elas vêm e vão, você entra no segundo estágio, que é abandonar definitivamente o que não serve mais. Se você não se desprender de uma realidade que te aprisione, que te influencie negativamente, você não vai conseguir transformar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem algum processo de alcoolismo, ela não vai conseguir passar por esse processo num primeiro instante se ela ainda continuar frequentando os mesmos lugares, compartilhando das mesmas consciências. Não tem como. Se a pessoa ainda não tiver uma força de vontade. Claro que ela vai ganhando a consciência. Pouco a pouco ela vai ganhando a consciência e aí ela sai dessa frequência, ela se liberta disso. Mas antes de tudo, ela precisou entrar nesse processo de desfazer e ela precisou abandonar essa ideia de pertencer a esta consciência que trazia esse tipo de comportamento, que prezava por esta postura que, de algum modo, a prejudicava. É isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui. Então lembre-se, a nossa transformação, mais importante do que você chegar no topo da montanha, é você desfrutar das paisagens que estão à sua volta, é você olhar o seu caminho, é você aprender passo a passo. E sempre desfazendo, deixando para trás tudo aquilo que não serve para que essa caminhada ela seja leve. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos amanhã, nesse mesmo horário.